Glória a Deus. Saúde a igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então, vamos começar do 13. Êxodo 14, a partir do versículo 13 ao 16. Pode ser. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor peleja por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Essa semana eu escutei um testemunho muito edificante e depois eu vou deixar no WhatsApp da igreja para que aí os amados irmãos sejam edificados. E eu senti que Deus, através desse testemunho, quer falar com a igreja. Aleluias. Nós, na semana passada, nós falamos sobre os midianitas. E eu lembrei de algo, há muito tempo atrás, quando eu estava na outra igreja, o pastor que estava ministrando a palavra, ele ministrou toda a palavra, só que no final ele não deu um desfecho. É como se você fosse num médico, o médico falasse a sua doença, só que no final ele não desse a receita, o remédio. Ou seja, não foi muito válido a consulta que você fez. E eu também não fiz diferente, porque eu falei da questão dos midianitas, eu fiz uma alusão, um exemplo na questão das nossas finanças, que assim como os midianitas, eles invadiam, destruíam, levavam tudo, eu fiz também falando sobre as nossas finanças, que muitas vezes nós tiramos o suor do nosso rosto, e no final do mês vem os midianitas roubar a nossa fazenda. Tudo bem, eu dei o diagnóstico, e daí? Tem que ter uma solução para o problema, né? Então, amados irmãos, nós devemos entrar em batalha. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra o mundo espiritual. E o nosso Deus, assim como Deus deu a ferramenta a Moisés, que é a autoridade, e Deus nos deu a ferramenta, a autoridade através da palavra de Deus. Deus deu a Moisés o cajado, e o que ele deu, Deus nos dá a Bíblia, a palavra de autoridade através da Bíblia. Ele nos dá a armadura, o revestimento espiritual. Mas eu penso dessa maneira, irmãos. Quantos pernilongos precisam para acabar com seu sono? Quantos? Não é? Um só. Só que o que acontece? Eu, por exemplo, eu estou deitado lá, e o pernilongo vem, aí eu começo a apanhar. Eu que começo a apanhar, porque eu começo a bater em mim mesmo. Porque ele nunca está onde você vai bater, por incrível que pareça. Aí ele começa a te perturbar. E qual é a solução? Você continuar dormindo? Você continuar deitado? Qual que é a solução? Você se indignar e se revoltar contra esse pernilongo.
É você se levantar e falar: eu não deito enquanto eu não matar essa praga. Porque além de chupar o meu sangue, ainda não deixa eu dormir. Se mordesse e fosse embora, não, morde e ainda fica na orelha. Da mesma maneira é o mundo espiritual. O inimigo das nossas almas, ele fica nos perturbando, enquanto nós estamos deitados no berço esplêndido. Enquanto nós não nos indignarmos, não reagimos, nos levantarmos, por quê? O pernilongo está onde? Na casa dele? Não, está na sua casa. Ele está aonde? No seu quarto. Ele está tirando o seu sono. Ele está te incomodando. Ele está sugando o seu sangue. E você está deitado. Você está querendo dormir. Aí chega de manhã, o pernilongo que te incomodou a noite toda está bem gordinho lá escondido, porque assim como o inimigo mora nas trevas, ele também está nas trevas. Aí o que acontece? De manhã você levanta com aquela disposição, porque você dormiu bem. Aí a primeira pessoa da sua família que fala alguma coisa para você, você já estoura. Aquilo que normalmente você suportaria, você já está até por aqui e você vai descontar, não no pernilongo, mas na pessoa que não tem nada a ver. O marido, às vezes a mulher, ou o marido, ou até o filho fala bom dia por quê? Bom dia para você que dormiu a noite toda, eu não consegui dormir essa noite. A culpa é de quem? Do pernilongo? É do pernilongo, mas por que você está descontando na outra pessoa? O inimigo das nossas almas não faz diferente. Ele trabalha nos bastidores. Ele não é o pernilongo que fica na sua orelha, mas é ele que começa a colocar coisas para você querer brigar com as outras pessoas. Muitas vezes você está irritado e não sabe por quê. Irmãos, vou dar um exemplo rápido para os irmãos. Acho que até que eu já contei para a igreja, mais de 20 anos vivendo com vocês, acho que eu já contei tudo, né? Mas a pessoa parou um carro lá no alto da serra, o carro furou o pneu, ele foi buscar a chave de roda, cadê a chave de roda? Aí ele vê uma casa lá embaixo, com o mesmo carro dele, um fusquinha lá, ele vê um fusquinha estacionado lá embaixo. Aí ele falou, opa, já sei, eu vou descer lá embaixo e pedir a chave emprestada. Aí no caminho, ele começou, graças a Deus, vai me emprestar a chave. Chega no caminho, ele fala assim, e se ele não quiser emprestar? Aí ele anda mais um pouco e fala assim, tudo bem, eu tenho um dinheiro no bolso aqui, eu ofereço uma grana para ele me empresta, porque ele pode pensar que eu vou roubar a chave de roda e não vou levar mais. Aí no caminho ele fala assim, mas e se ele quiser aproveitar a minha situação e quiser cobrar um valor que eu não tenho? Eu vou resumir, assim ele foi colocando minhoca na cabeça e foi descendo, foi colocando minhoca na cabeça, assim é o inimigo das nossas almas, ele trabalha no oculto e no nosso subconsciente, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele conhece a nossa reação, e ele vai cutucar justamente lá, naquele problema, naquele sentimento, aonde você é o seu calcanhar de Aquiles, ali que ele vai te tocar, porque ele conhece, né? E aí, ele chegando lá, a hora que a pessoa abriu a porta, pois não, ele fala assim, não quero a sua chave, não vim te pedir nada, faça o que você quiser com a sua chave, ou seja, a pessoa nem entendeu nada. Então o inimigo das nossas almas é o pernilongo, ele nos incomoda, certo? E por que o pernilongo entrou? Por que o pernilongo entrou, gente? Porque você deixou as brechas, a janela aberta, a porta aberta. Quando bate 6 horas, quando eu trabalhava em Santo André, batia 6 horas. Eu vi um enxame de pernilongo, o sol estava se pondo, e você vê aquele enxame de pernilongo vindo assim, mas são milhares assim.
os passarinhos lá eram tudo gordo. Era um monte assim nas árvores, assim, eu falava, meu Deus do céu. Quer dizer que tinha, para a população toda de Santo André, tinha um pernilongo para cada um. Agora, se você não quiser o seu pernilongo, deixa as brechas fechadas. Certo? Se você não quer que o inimigo tome conta daquilo que é seu, feche as brechas. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, a nossa raquete elétrica, certo? O nosso chinelo, aquele que você coloca na tomada lá, né? O nosso chique lá, que eu nem lembro mais o nome daquilo. Para quem é mais velho sabe do que eu estou falando. O nosso spray, está tudo aqui, ó, irmãos. Mas se você não se levantar para usar, o pernilongo vai continuar lá. Não adianta o nosso Deus dar as ferramentas para nós e nós continuarmos deitados. Deus, não adianta o nosso Deus dar as ferramentas para nós e nós não fecharmos as brechas, as janelas. E não adianta também, amados irmãos, nós não tomarmos atitudes. Não adianta nós ficarmos pensando, eu vou matar esse pernilongo, esse filho da mãe está me azucrinando. Não adianta na mente. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos entrar no nosso quarto e orar, que o nosso Deus em oculto nos dará galardão. Quando é para falar com Deus, é diferente. Nós podemos usar a nossa mente, porque nós temos segredos para com Deus, que é só nós e Deus. A oração em línguas é uma maneira do inimigo não saber o que você está falando com Deus. E é o seu próprio espírito falando com Deus. Mas quando você quer conversar com Deus um particular, é na mente. Né? Você conversa com Deus um particular. E Deus conversa com você da mesma maneira. Mas quando é para fazer guerra, quando é para guerrear, irmãos, pelo menos eu não me recordo. Tem alguma passagem bíblica que o nosso Jesus, os apóstolos Paulo, através do Espírito Santo, os apóstolos, né, através do Espírito Santo, Paulo, etc., que orienta, quando você for expulsar o inimigo, ficar quieto e fechar a boca, não falar nada, só através do pensamento. Fala assim, ó, Paulo chegou lá, olhou e o demônio foi embora. Nós temos a passagem da muralha de Jericó, ó, a orientação, fique em silêncio, mas na 7ª vez, gritem. Então o inimigo das nossas almas, irmão, a palavra de Deus diz que Deus falou haja, Deus usou a palavra, e Ele deu uma ordem e tudo se formou. Da mesma maneira, amados irmãos, quando é para briga, para guerra, o que Gideão fez? Lembra? Quebrou os vasos, as tochas acesas e começou a gritar. E o inimigo bateu em retirada. Eu lembro do Felipe pregando aqui, o que ele falou do cachorrinho lá. Enquanto o dono do cachorro falava assim, vai embora, o cachorro não ia embora. A hora que o dono gritou com o cachorro bateu em retirada e voltou para casa. Da mesma maneira, o inimigo das nossas almas amados irmãos. Enquanto ele não vê autoridade na sua vida, nas suas palavras, ele não vai bater em retirada. Mas o nosso Deus, Ele nos deu autoridade. Ele fala assim, ó, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora vamos voltar para trás, quando Jesus foi tentado no monte. O que o inimigo falou para ele? Veja, esses reinos aqui, ó, eu posso te dar todos, porque foi me dado. Não falou isso para Jesus? Mas lá no final, depois que Jesus ressuscitou, o que ele falou? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O inimigo das nossas almas não tem mais autoridade sobre nós. Não tem mais autoridade naquilo que nos pertence. Então nós devemos usar de autoridade contra ele.
A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E o nosso Deus nos deu as armas espirituais para a batalha. O que Davi falou contra o gigante lá? Você vem contra mim com lanças, né? Com escudo, com espada, e eu vou contra você no nome do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Da mesma maneira somos nós, amados irmãos. Não adianta, se os medianitas estão invadindo e tomando tudo que é nosso, nós devemos nos levantar em oração. A partir de hoje, amados irmãos, quando você vê que está perturbação na sua casa, opa, essa casa é minha, essa casa é do meu Senhor, os anjos estão ao meu redor. Se vir setas inflamadas do inimigo, eu vou me levantar com o escudo da fé. O que é a fé? É você entrar em ação, você confiar que aquele que está sobre a nossa vida é maior do que aquele que está no mundo. É nos colocar de pé e usar as armas que o Senhor nos entregou. Porque a palavra de Deus diz que as armas que Deus nos dá, ela é poderosa. Então, mas uma arma pode ser poderosa, mas se você não usar, ela continua sendo uma arma, mas sem eficácia nenhuma. E Deus nos deu o poder. A palavra de Deus diz assim, que Ele manda os discípulos, e Ele fala assim, vocês pisarão cobras e escorpiões, leões e dragões, Salmo 91, 13, e Lucas 9, 11, 10 e 11, cobras, escorpiões, leões e dragões, e toda a força do inimigo, e nada lhes fará mal algum, nada lhe farás mal algum. Eu, quando oro, eu falo assim, Deus, eu me revisto com toda a armadura de Deus, e não aceito retaliação nem seta maligna em nenhuma área da minha vida, nem nas pessoas que me cercam e que me rodeiam, e que em algum momento fazem parte da minha vida. Então nós devemos fazer assim, irmãos, nós devemos nos levantar. Tem ventos que são de Deus, mas a maioria dos ventos são do inimigo das nossas almas. E o nosso Deus fala para mim, por que clamas a mim? Já não te dei as ferramentas? Aquilo que você não pode fazer ou não sabe fazer, eu vou te dar discernimento espiritual. Mas enquanto você só pode subir mais um degrau, se você começar a usar aquilo que eu já te dei. Como você quer saber mais um degrau do mundo espiritual, se você não usa nem aquilo que eu te Então comece, irmãos. Está uma perturbação na sua casa, está uma coisa que faz anos e anos e anos e não acaba, porque as provas do nosso Deus, Ele tem começo, meio e fim, e as provas são para a sua edificação, não para a sua destruição, não para que você se acostume com o mesmo sempre. Mas não muda, um ano é assim, outro ano é assado, outro ano da mesma maneira, e não muda. Opa, aí tem alguma coisa estranha. Então você vai se levantar na sua casa, vai pegar a palavra de Deus e vai começar, em nome de Jesus, inimigo das nossas almas, bate em retirada no nome de Jesus. Eu não aceito que você toque no meu filho, não aceito que você toque na minha filha, não aceito que você toque no meu neto, eu não aceito que você toque no meu vizinho, que você use a boca daquele que está trabalhando comigo, eu não aceito que você mexa nas minhas finanças. Filisteus, midianitas, amorritas, batam em retirada em nome de Jesus. Principado, potestades, hostes infernais, batam em retirada no nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Então, em nome de Jesus, anjos do Senhor que estão ao meu favor, que são o meu conservo, segundo a palavra de Deus, vá em nome de Jesus e comece a guerrear ao meu favor, ao favor da minha família, ao favor dos meus negócios, ao favor das minhas finanças, em nome de Jesus. Deus nos dá autoridade, Ele já tem nos dado o cajado, Ele já tem
nos dado instrução. O mais difícil Ele já fez por nós. Então vamos erguer a nossa cabeça. Chega de ser capacho. A palavra de Deus nos fala que nós pisaremos cobras e escorpiões, não que nós seremos pisados. Então é momento de o povo de Deus se levantar e colocar um basta. Nós somos cidadãos do céu e o nosso exército ele é poderoso. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus, abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu de Geazi, e nós veremos o grande exército que nos rodeia. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Palmas para Jesus.